Então a aula hoje é Economia e Trabalho na Mesopotâmia. Vamos trabalhar essa aula e certamente estaremos corrigindo esse para casa, Maria Laura, amanhã, tá bom? Que amanhã eu tenho 2 horários, eu vou terminar o capítulo hoje e amanhã nós vamos ficar praticamente por conta dos exercícios e da correção, tá bom? Então olha lá, Economia e Trabalho na Mesopotâmia. Pessoal, as relações econômicas na Mesopotâmia, elas eram dirigidas pelo Estado. O Estado era responsável por tudo naquele momento. Ele era responsável pelo controle da produção, ele recrutava pessoas para a mão de obra. O Estado também, ele cobrava impostos. Era o dever do Estado. E uma coisa importante era que na Mesopotâmia a principal atividade econômica vai ser sempre a agricultura. Vai ser sempre a agricultura. Ela era estimulada por meio de construção de represas, de reservatório, de canais de irrigação, para que pudesse levar água, gente, até o local onde era feita a plantação, né? E claro que essas águas, elas vinham da onde? Nós estamos falando da Mesopotâmia, é claro que elas vinham do rio Tigre e o rio Eufrates. Como no Egito, as águas vinham da onde? Do rio Nilo. E na Mesopotâmia, vem dos rios Tigre e do rio Eufrates. A atividade agrícola na Mesopotâmia, ela tem uma particularidade porque ela sempre se concentrava ao sul do território. E os principais produtos você tinha o trigo, o centeio, a cevada e o gergelim. Né? Nós estamos lá na página 35, pessoal. Os cereais, né, esses cereais todos que eram produzidos aí que eu acabei de falar agora, o trigo, o centeio, a cevada e o gergelim, e você tinha junto também o que? A criação de animais, a pecuária, né? Principalmente qual animal? Ovelha. Então, os cereais que eles vendiam e a lã, que era tirada da ovelha, eram os principais produtos de exportação da região mesopotâmica. E então eles tinham uma atividade artesanal, né? E uma atividade também mercantil, de comércio, porque esses produtos eram vendidos. E além disso, eles faziam também o que? A metalurgia, né? Conseguiam fundir metais para fazer armas, para fazer uma série de objetos duros, né? Resistentes, fabricação de joias, produziam também tecidos. O comércio na Mesopotâmia era um comércio muito ativo, né? Era muito forte. As negociações comerciais eram todas feitas, como você não tinha moeda naquela época, à base de ouro e à base de prata. Você tinha ouro e prata, né? E isso, claro, fomentava o comércio em todo o território mesopotâmico. O escravo naquela época, pessoal, a pessoa se tornava escravo na antiguidade, na Mesopotâmia, por 2 questões centrais. Primeiro, se ela fosse prisioneiro de guerra. E o segundo, se ela tivesse uma dívida. Então, eram as 2 formas. A matéria da prova de semana que vem, gente, capítulo 1 e 2 do livro 2. Egito e Mesopotâmia, né? Eu avisei isso no início da aula aqui, tá bom? Então, prestar atenção aí. Os escravos, então, prisioneiros de guerra e aqueles que eram endividados. Às vezes o rei na Mesopotâmia, ele até anistiava uma dívida de alguém para que ela não virasse escravo, porque às vezes tinha tanto escravo, e a pessoa perdia, acontecia assim, dela se revoltava. Então, para evitar revoltas, às vezes o rei fazia anistia. É importante observar isso aí. Olha só. Religião e cultura na Mesopotâmia. Meus amigos, os mesopotâmicos, eles eram politeístas. O que é politeísta, professor? Era aquele que acreditava em vários deuses. Cada cidade possuía o seu deus protetor, né? Isso na Mesopotâmia, naquele momento,
você tinha, as divindades eram antropomórficas, constituída das mesmas qualidades, elas tinham qualidades como nós seres humanos temos, tinham defeitos como nós seres humanos também temos, né? No campo da arte, pessoal, a arquitetura foi o campo na Mesopotâmia que mais se desenvolveu. Eles chegaram a fazer aqueles grandes zigurates, aqueles grandes templos que realmente eram muito bonitos, né? Ele servia de palácio, de templo, de uma série de coisas. Durante o governo também Nabucodonosor, você tem construído lá o templo de Marduk. Esse templo era um dos mais importantes da Mesopotâmia. Ele chamava, a palavra Marduk significa porta do Deus, né? E esse templo, gente, ele tinha, só para você ter uma ideia, 215 metros de altura. Olha que loucura. 215 metros de altura. Outra obra importante, feita na Babilônia naquela época, os jardins suspensos da Babilônia, né? Os jardins suspensos sempre foram muito importantes naquele local. Já estamos na página 36, pessoal, agora, tá bom? E vamos para 37. E no campo jurídico, pessoal, os mesopotâmicos, eles se desenvolveram muito a questão do direito, né? Você tinha um código de Hammurabi, que nós falamos lá atrás já em outras aulas. Eram leis escritas. Pela primeira vez a história teve um povo que se preocupou em escrever as suas leis. Dentre as 282 leis presentes no código, a mais famosa talvez tenha sido a chamada Lei de Talião. Professor, o que é a Lei de Talião? É a que punia o criminoso de acordo com o crime que ele tinha praticado. Então, se ele cortou o braço de alguém, ele teria o seu braço cortado, né? E assim por diante. Se ele matou alguém, ele teria que morrer. Essa lei ficou conhecida na história como olho por olho e dente por dente, tá bom? Os mesopotâmicos também, pessoal, chegaram a criar um calendário de 12 meses. Olha que legal, exatamente como o nosso. Com semanas, as semanas chegavam a ter 7 dias. Olha que bacana, muito parecido com o nosso. E o dia para eles tinha 12 horas, porque é a parte que ficava de dia. E a parte da noite, né, também. Mas o dia eles contavam como 12 horas. Olha que interessante isso. Então, quando nós observamos a série de coisas que esse povo ele conseguiu desenvolver ao longo da história, a gente passa a admirar muito esse povo, o povo mesopotâmico, né? É expressiva a contribuição desses povos para o progresso do pensamento humano. Muita coisa nós aprendemos com eles, né? Só para você ter uma ideia também, aos mesopotâmicos se atribui a invenção da roda. Olha como que a invenção da roda mudou a história. As pessoas puderam viajar com mais velocidade, né? Puderam carregar mais peso, porque a roda possibilitou. Eles criaram também, gente, a carruagem, foi invenção dele. O barco à vela foi invenção da Mesopotâmica, né? E isso, claro, que na época, nos nossos dias também, mas na época isso mobilizou muito, né, a invenção de quê? Do transporte. Mudou muito o sistema de transporte da época. A velocidade, você com barco, por exemplo, poderia ir a lugares distantes. Então os mesopotâmicos certamente sempre contribuíram muito para a história da humanidade, tá bom? Então, com essa explicação que o professor está trabalhando aqui agora, pessoal,